Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui com a aula da unidade 3 da nossa disciplina Pesquisa em Educação Profissional e Tecnológica. Como já me apresentei a vocês, eu sou o professor João Paulo da Silva Andrade. Nós estamos nessa terceira aula. E algo que eu gostaria de refletir com vocês é a respeito do alcance que nós temos através da educação à distância. Já há mais de 10 anos eu trabalho com essa modalidade de ensino, tanto na Unimontes, como instituição particular e no Instituto Federal, e sempre me impressiono, né? Essa pós é enorme, né? A quantidade de pessoas que fazem esse curso é uma quantidade muito grande de pessoas, e essas pessoas são alcançadas através da tecnologia e do nosso trabalho. É algo que é muito gratificante, algo que é muito bom, muito prazeroso, e eu espero que vocês estejam aproveitando, né? Como eu falei com vocês, é uma escolha que eu fiz, ter aulas que fossem mais dinâmicas, ter aulas que fossem mais claras, aulas que fossem é, mais próximas à realidade da atuação docente. Como nós sabemos, né, a grande maioria das pessoas que fazem esse curso são professores, estão em sala de aula, mas mesmo aqueles que não estão, para que sejam capacitados, né, com essa noção das metodologias, do que pode ser empregado, daquilo que pode ser desenvolvido aí ao longo do nosso curso, né, na nossa atuação. Então, a nossa unidade 3, né, que tem como tema o trabalho como princípio educativo e para pesquisa e extensão. E aí nós vamos ver o sentido da extensão universitária, impactos da extensão e pesquisa, né? Como é muito importante, nós vamos ver os desdobramentos. O conteúdo dessa aula, vocês podem pesquisar, está na segunda parte do livro 2, que está postado no ambiente virtual de aprendizagem. Então, a educação profissional, né, ela tem uma diferença muito significativa com relação à educação em geral, né? Visa a formação para o trabalho, então é muito importante pensarmos no trabalho, para o exercício de uma profissão. Essa constatação parece uma coisa óbvia, né? Nós falamos de educação profissional, logo para uma profissão. Entretanto, é preciso apreciar bem as consequências que isso tem não só na vida do sujeito aprendiz, mas também quais são as potencialidades dessa característica para o ensino e suas implicações didáticas, né? O aluno da educação profissional precisa colocar olhos à obra, além de mãos à obra, né? É um exercício de observação que nós fazemos da nossa ação de acordo com aquilo que nós desenvolvemos. Ter a possibilidade de experimentar e pensar sobre um aspecto fundamental do trabalho, a obra. E aí nós temos áreas temáticas da extensão, né? Quando a gente pensa a extensão, nós precisamos ver as áreas temáticas. A organização da extensão segue as referências nacionais com a classificação de todas as ações de extensão em áreas temáticas, que especificam e detalham os temas, permitindo o diálogo com outras experiências extensionistas no país. Então, nós temos áreas que são temáticas, que elas vão ter o diálogo com outras experiências, é aquilo que falávamos nas aulas anteriores. Não é só a questão da parte pelo todo, né? Mas nós temos um todo e compreendermos as partes, para que com essa junção nós possamos desenvolver aquilo que nós temos como objetivos. E aí, uma das primeiras que nós temos, até quis nesses slides trazer algumas imagens para a gente refletir melhor. Algo que é interessante, vocês que estão se formando aí em uma pós-graduação, que vocês percebam, é que nos ambientes virtuais de aprendizagem, e claro que muitos de vocês terão oportunidade de trabalhar, além de estarem fazendo o curso, mas também trabalhar no ambiente virtual de aprendizagem, é que nós temos os estímulos visuais. Por isso que é tão importante, quando a gente tem uma aula virtual, a gente ter os slides montados, as imagens para poder serem demonstradas, o professor também, né? A gente possa ter um aparelhamento que seja razoável para a gente conseguir dar uma boa aula.
E o ambiente virtual é um ambiente que ele precisa ter os estímulos visuais. Então, é interessante nessa aula eu quis trazer essas imagens para a gente ilustrar aquilo que nós estamos falando. Então, nessas áreas temáticas da extensão, nós vamos compreender aqui cada uma delas que o livro nos traz. A primeira delas, que é citada, é a comunicação. Essa comunicação vai entrar a comunicação social, a mídia comunitária, né? Quando a gente pensa, por exemplo, as comunidades nas grandes cidades, né? Alguns usam a nomenclatura favela, outros já não usam mais, mas esses bairros que não são bairros de classe média alta, né? Esses bairros que têm uma condição econômica é, de maior pobreza, né? Que às vezes o aparelhamento do Estado não chega. A mídia comunitária, quando a gente vê essa rádio comunitária, televisão, né? Já havia até canais de televisão locais que trazem essas informações. Isso é parte da comunicação que a extensão pode estudar e pode estar inserida. A comunicação escrita e eletrônica, né? Nós temos aí, se a gente for falar de elementos de multimídia, de hipermídia, produção e difusão de material educativo, né? Quantas vezes tive a oportunidade de escrever, né? Cadernos, a gente tem um exercício que fazemos em todas as disciplinas que são ministradas, por exemplo, no Instituto Federal, a questão da elaboração de questões, né, para as avaliações que vocês fazem. Então, é um material que é um material educativo, é uma avaliação que ela vai no processo de desenvolvimento desse curso. A televisão universitária, né? Certa vez eu tive a oportunidade de estar na Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E foi a primeira vez que eu tive contato com isso, né? Achei super interessante. Se eu não me engano, na história da EAD no Brasil, uma das pioneiras TVs universitárias é a da Federal de Pernambuco, na cidade de Recife. E existem várias instituições que têm esse tipo de mídia, né? A rádio universitária, né? Se vocês quiserem, por exemplo, escutar pela internet é possível, né? A 101.1 aqui de Montes Claros é a rádio universitária da Unimontes. É muito interessante a gente ter esse meio de comunicação. Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de comunicação social. Isso também é uma temática que a extensão vai estudar dentro da comunicação. Cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área. Né? O quanto que é importante nós temos essas pessoas que vão lidar com esses tipos de comunicações para que nós tenhamos êxitos nesse viés que nós estudamos. Depois nós temos cultura, tá? É um dos temas que mais me chama a atenção, ou eu poderia colocar até no plural, né? Essa imagem ela é bastante diversa, né? Poderíamos falar aí de culturas, né? No mundo nós temos diversas culturas e aí nós podemos ter várias definições, né? Seja a cultura e as manifestações culturais através dos costumes em comum, nós temos aí músicas, danças, festas tradicionais, festas religiosas, né? É, cultura pode ser também entendido na área da agricultura, como é que se cultiva, como é que se domestica determinados animais. Ela pode ser entendida como a identidade de um povo, por isso que a gente traz nesse conceito plural. E a extensão vai estudar o que dentro desse tema da cultura? Vai estudar o desenvolvimento de cultura, cultura, memória e patrimônio, e aqui eu quero chamar a atenção para um desdobramento que é a questão do patrimônio, tá? Nós temos o patrimônio material, que é aquele patrimônio que nós podemos tocar, né? Vamos dizer assim, mais simples, concretamente, e o patrimônio imaterial, que é aquele patrimônio que são os costumes em comum das pessoas. Por exemplo, a maneira como se faz
a cura da carne de sol, o queijo Minas, o pão de queijo, ou a música, né, a ciranda, a dança do São Gonçalo, o forró no Nordeste, o samba carioca e baiano, né, e várias outras coisas são patrimônios imateriais que nós temos. E a memória, né, a memória dentro da cultura, a importância, né, desse exercício de memória, da oralidade, de você trazer à tona conceitos que são constituídos ao longo de gerações. E aí nós temos também cultura e memória social, cultura e sociedade, folclore, né? O quanto é importante. Eu gosto muito de filmes, de produções cinematográficas, e há pouco tempo foi produzido, né, uma série muito interessante que até sugiro que vocês assistam, né? Cidade Invisível, já tem 2 temporadas na Netflix, e é muito interessante porque eu acho que por muito tempo não se explorou a riqueza que nós temos no folclore brasileiro, né? E essa série, ela vai trazer toda uma questão ali, eh, todo um enredo, né, urbano, cultural, inserindo esses personagens do folclore brasileiro dentro da questão da cidade, né? Aquela cidade que não se vê, mas que estaria cheia desses personagens que fazem parte do imaginário popular. Outra questão também que entra na cultura, que a extensão pode estudar, é o artesanato, as tradições culturais, como eu já falei, a produção cultural e artística na área de fotografia, cinema e vídeo, né? O que é que nós temos? O que é que existe em cada região, né? As fotos, e é interessante a gente pensar, quando a gente vai ver, assim, culturalmente falando, ali na transição, finalzinho do século XIX, para o início do século XX, né, ali no final do XIX, quando surge a fotografia, o quanto que há uma produção diferenciada, por exemplo, nas artes plásticas, né? As pessoas elas tinham o costume até ali a metade do século XIX de retratar pessoas, retratar paisagens, né, através da pintura. E quando surge a fotografia, qual vai ser o novo conceito que nós vamos ter nessa arte que é produzida? Então é uma riqueza muito grande falar a respeito de cultura, né? Cinema, então, nem se fala, né? Ano passado eu estava ainda com turmas de 8º ano do ensino fundamental e achei super interessante trabalhar Revolução Industrial com os alunos, e eu apresentei, assim, com um pouco de receio, o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. E esse filme, ele é de 1936. Até brinquei com os meninos, eu falei, é do ano do nascimento de uma das minhas avós. E aí eu fiquei impressionado como a obra de cinema mudo, com mais de 80 anos de produção, prendeu a atenção daqueles alunos, né? Os meninos de 12, 13 anos de idade. E eles ficaram encantados com Charlie Chaplin, né? Então a gente pensa assim, como é que a extensão ela pode contribuir para que a gente valorize esses artistas que são de cada local onde nós estamos inseridos. Produção cultural e artística na área de música e dança, produção teatral e circense, né? Tem muitas cidades com tradições de teatro, outras cidades que têm aí artistas de circo. Falamos já da rádio universitária, capacitação de gestores de políticas públicas no setor cultural, cooperação interinstitucional, né? A gente pode ter através da cultura. E o meio ambiente? Gente, nós estamos, né, aí numa corrida contra o tempo. Eu costumo dizer assim, uma corrida contra o tempo. Da Revolução Industrial para cá, a humanidade acabou deixando de lado, é, na verdade, desconhecendo o sentido de preservação e sustentabilidade do meio ambiente. É esse primeiro tema que tem aí um desdobramento do meio ambiente. E isso não foi algo bom, isso não foi algo muito proveitoso, porque, infelizmente, nós perdemos demais com isso, porque o meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Então, se a gente tem as questões relacionadas à poluição, ao uso desenfreado do plástico, ao uso irracional da água,
dos recursos todos naturais que nós temos, nós não teremos um ambiente saudável para viver. Então, essa temática se insere também na temática que nós colocamos lá no início da unidade da extensão. O meio ambiente, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional sustentável, aspectos de meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento urbano e do desenvolvimento rural, capacitação e qualificação dos recursos humanos e de gestores de políticas públicas de meio ambiente, cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área, sempre pensando, né? Em conjunto, nós fazemos muito melhor. A instituição, ela pode debater, ela pode ter contribuições, ela pode ter reflexões que não necessariamente estejam somente dentro da nossa instituição. Eu costumo dizer que a instituição, quem fecha em si só, ela acaba sendo egoísta. E as pesquisas acabam sendo mortas, né? São pesquisas que acabam não tendo uma grande relevância. E isso não é interessante para nós, né, como pesquisadores, para nós como profissionais, principalmente voltados à educação. Entra também a questão da educação ambiental, a gestão de recursos naturais, sistemas integrados para bacias regionais. Então, quando a gente pensa a nível de Brasil, nós somos um dos países do mundo, se não que mais tem, né? Vamos dizer assim, um dos, para a gente não errar, mais recursos relacionados à questão da água, por exemplo. E o que nós fazemos? Como é que nós temos grandes recursos, né, hídricos no nosso país e nós não temos um cuidado, por exemplo, com o esgoto doméstico? Quando a gente pensa, se eu não me engano, o esgotamento sanitário do Brasil, o tratamento desse esgoto não chega nem ou é um pouco mais do que 50%, né? Num país desse tamanho, a gente polui as águas, a gente não tem um uso racional. Então, é um tema muito relevante, né? Que a pesquisa pode pensar. E aqui eu quero chamar a atenção por uma coisa, que é a questão da tecnologia, né? A gente às vezes pensa a tecnologia, só a tecnologia digital, mas se a gente for parar para pensar, desde os primórdios, né? Domínio do fogo é uma tecnologia, a invenção da roda é uma tecnologia, a metalurgia é uma tecnologia. E quais as tecnologias são sugeríveis, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa ter um mundo mais sustentável, sistemas que sejam mais eficientes, mais eficazes, para que a gente tenha uma preservação ambiental, né? Tanto da natureza como no meio urbano, que seja, é, que esteja, vamos dizer assim, mais equilibrada com o desenvolvimento que nós precisamos enquanto seres humanos. E a saúde, né? Eu gostei muito dessa imagem aí, essa construção, né, da saúde, esses detalhes que fazem com que nós tenhamos uma saúde plena, né? Promoção à saúde e qualidade de vida, atenção a grupos de pessoas com necessidades especiais, isso é muito importante, né? Hoje em dia, por exemplo, é uma questão que está em evidência na educação, as pessoas com necessidades especiais. E na extensão não pode ser diferente, né? Nós temos tantas questões do ensino, tanta preocupação do ensino, da formação de professores, por exemplo, e nós não podemos deixar ou negligenciar as necessidades especiais relacionadas à saúde também. Atenção integral à mulher, né? Aqui não entra só a questão da saúde, vamos dizer assim, corporal, mas entra a questão da saúde também mental, a saúde psicológica, né? Como é que estão sendo tratadas as mulheres em nossas comunidades, né? Geralmente as mulheres que são tão protagonistas, arrimos de família, né? Quanto é importante a pensar a atenção, não só a saúde, né, do corpo, mas também a saúde psicológica. Atenção integral à criança, né? A gente vê tanta negligência. Atenção integral à saúde dos idosos, desculpa, à saúde dos adultos. Aí depois integral à terceira idade. E é interessante a gente pensar, gente, no Brasil,
Características, por exemplo, das questões de saúde, que também pode ser tema de pesquisa. Por que nós não temos ou nós não priorizamos uma medicina preventiva em vez de uma medicina curativa? Aqui eu não sou da área da saúde, eu estou falando a partir de uma concepção de senso comum, né? Nós temos muita questão da gente pensar é, a saúde a partir da cura da doença, mas às vezes nós não prevenimos que essa doença não aconteça, né? E algumas doenças são preveníveis, né? Por exemplo, a evolução de um problema oftalmológico, a hipertensão arterial, o colesterol, o diabetes, várias dessas doenças elas podem ser prevenidas, né? E isso talvez lá na frente vai gerar um ônus muito melhor, desculpa, muito menor para o Estado, né, do que o processo de cura quando a doença já se instalou. É uma reflexão só que eu acho que é provocativa para todos nós. Capacitação e qualificação de recursos humanos e gestores de políticas públicas de saúde, cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área, todas elas têm, né? Essa cooperação interinstitucional e internacional, que os conhecimentos eles chegam de todos os lugares. Desenvolvimento do sistema de saúde, saúde e segurança do trabalho, esporte, lazer e saúde, hospitais e clínicas universitárias, novas endemias e epidemias, saúde da família, uso e dependência de drogas, né? Outro assunto que precisa ser muito bem cuidado, que é muito delicado, né? Muitas pessoas ainda têm preconceitos com a dependência química, né? Com a dependência de drogas, e a gente, hoje existe um esclarecimento que existe um processo de adoecimento do organismo. A pessoa, para se recuperar de uma dependência química, é um trabalho enorme de uma equipe multidisciplinar, que é muito complexo de ser desenvolvido e que é tão importante que seja feito, né? Porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de bem-estar social que nós temos também dentro dessa temática. Direitos humanos e justiça, né? Assistência jurídica, capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de direitos humanos. Por exemplo, se vocês forem atuar em uma determinada escola ou em cursos técnicos, nada impede que seja feito um mini curso na área da extensão para que vocês convidem pessoas da área jurídica a darem palestras às pessoas que fazem parte daquela comunidade. Eu me recordo quando eu trabalhei com a EJA, durante 2 anos, é, nós levávamos, né, advogados, levávamos o pessoal da promotoria de justiça para poder falar quais eram os direitos dessas pessoas. E isso é uma atividade de extensão, porque nós convidávamos não só os alunos, mas a comunidade escolar como um todo. Então nós atingimos essa comunidade. Era uma escola inserida em um bairro muito carente aqui da cidade, e nós sempre tínhamos as orientações, por exemplo, documentos que poderiam ser retirados sem precisar que a pessoa gastasse para poder ter uma regularização, orientar as pessoas para que elas soubessem quais eram os seus direitos trabalhistas, quem tinha direito a receber algum benefício social do governo, onde deveria procurar. E isso é um trabalho de uma equipe multidisciplinar que entra a questão da assistência jurídica, assistência social, o esclarecimento das interpretações da legislação que vários professores podem fazer. Então, isso é extremamente importante, tá? Cooperação, desculpa, direitos de grupos sociais, organizações populares e a questão agrária, educação, né? Aí o tema que nos é muito caro, que é a educação. E a educação vai englobar, gente, educação básica, educação em cidadania, educação à distância, educação continuada, né? Que é isso que nós estamos fazendo aqui, é o que você faz após a graduação e que você está sempre
se especializando, não precisa ser especificamente uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutorado, mas você ter constância nessa educação continuada, sempre estar se atualizando, né? Hoje em dia, eu tenho conhecimento que existem até governos estaduais que eles pagam incentivo aos professores para que semestralmente esses professores apresentem certificados de cursos de atualização. Isso é extremamente importante e relevante, né? A educação de jovens e adultos, hoje tão necessária no Brasil, né? Pois muitas pessoas têm uma defasagem grande, de idade, série, não puderam estudar porque tinham que trabalhar, e aí hoje elas estão buscando finalizar os estudos e depois fazer um curso técnico ou universidade. Educação especial, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, incentivo à leitura. O quanto que é importante, né? Fazer um projeto de extensão, por exemplo, é, para incentivo à leitura. Eu fico vendo quando chega no final do ano, que tem aquelas discussões todas em torno do Enem, que é essa prova, que é um meio de ingresso para a grande maioria das universidades públicas do Brasil e muitas privadas também, existe uma dificuldade muito grande, um temor muito grande dos jovens em torno das questões da redação, né? E eu vejo que a grande dificuldade que existe é porque nós não temos uma base forte em relação à leitura. Eu percebi ao longo dos anos, como professor da educação básica, o quanto que era difícil quando eu pedia uma produção de texto. Quando eu falava com os alunos, vamos elaborar perguntas e respostas, mas vocês têm que elaborar uma resposta com pelo menos 2 ou 3 linhas de resposta. Parecia que era uma coisa por maldade, mas não era. Era para eles desenvolverem a capacidade de argumentação. Quando a gente passa um trabalho e fala assim, escreva uma lauda, né? Analise o seu processo de ensino e aprendizagem e o quanto que você aprendeu nessa disciplina em uma lauda. A pessoa fala assim, nossa, mas uma lauda vai dar 4, 5 parágrafos, é muita coisa para se escrever. A gente não tem esse costume, né? Infelizmente. E a leitura, o incentivo à leitura vai fazer com que nós tenhamos vocabulário, que a gente tenha conhecimento de mundo, e isso faz uma diferença enorme lá na frente. Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de educação. Cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área. Todas essas sempre pensando, né? Nós temos aí o órgão das Nações Unidas para a Educação, né? É, a Unesco, né? Ela sempre está de olho nesses índices de desenvolvimento educacional em vários países e o Brasil precisa voltar ou ser protagonista, né? Na América Latina, nós temos o grande referencial aí do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro, do Moacir Gadotti, de várias outras, né? A Academia Brasileira de Letras, quanto que é rica a Academia Brasileira de Letras, né? Pessoas que produziram e produzem muita coisa, e a gente tem toda a condição de ter um protagonismo de intelectuais, né? É, aí para serem referências no mundo. Tecnologias e produção, né? Aí a gente tem o que nós estamos utilizando, né? Aqui a tecnologia digital da informação e comunicação. E como que essas tecnologias elas estão inseridas na temática da extensão? Transferência de tecnologias apropriadas, empreendedorismo, empresas juniores, inovação tecnológica, polos tecnológicos. Então, a gente tem hoje as chamadas startups, né? Que elas precisam de condições boas, de internet que seja legal, de uma logística interessante para elas existirem. Às vezes, elas não demandam as mesmas coisas de uma grande fábrica, por exemplo, né? Às vezes não são os mesmos insumos de uma grande fábrica, a mesma matéria-prima. Então, elas podem se instalar em lugares, né, que tenham os incentivos fiscais e as condições, né, de eletricidade, internet, de água, para que essa empresa possa funcionar. E gera
tecnologia e gera riqueza para a região, gera dividendos e, principalmente, muitos empregos, né? Com baixo impacto, né, em relação às questões ambientais. Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas, de ciências e tecnologia, cooperação interinstitucional e internacional também, né? Direitos de propriedade e patentes. E o trabalho? Onde é que o trabalho se insere nisso, né? Aqui eu até peguei essa imagem de uma engrenagem, né? De várias engrenagens e cada pessoa responsável por um ponto de engrenagem. Porque quando a gente fala de trabalho, nós estamos falando de uma temática de mundos do trabalho. Aí a gente fala aí de Edward Thompson, né? Um autor inglês que vai falar disso ali no pós-revolução industrial, o que que aconteceu, século XIX, século XX, né? O trabalhador e os seus direitos, os trabalhadores e as suas demandas, e os mundos do trabalho que vão ser citados aqui nesse subtópico que foi colocado no livro. Reforma agrária e trabalho rural, trabalho e inclusão social, capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas do trabalho. Olha só o tanto de coisa que a EPT pode é, englobar, né? Cooperação interinstitucional e internacional, novamente. Educação profissional, organizações populares para o trabalho, cooperativas populares, questão agrária, saúde e segurança no trabalho, trabalho infantil, né? Infelizmente, nós ainda temos isso no Brasil. Infelizmente, nós vimos há pouco tempo, né, notícias falando de trabalho análogo à escravidão no Brasil. É uma tristeza pensar nisso, mas nós temos que refletir e muitas vezes é perto de nós, né? Às vezes cidades que têm grandes produções agrárias ou as pessoas que vão para as colheitas mais diversas no Brasil, essas pessoas estão tendo uma condição boa de trabalho. O que que, por exemplo, o campus do Instituto Federal pode fazer para capacitar essas pessoas e entrar em acordo que os gestores desses espaços ou dessas empresas possam dar as condições mínimas dessas pessoas trabalharem, né? Turismo e oportunidade de trabalho. E aí nós entramos várias outras temáticas. E aí nós temos o tema do Fórum 3, né? Que aqui eu vou só comentar, vocês com certeza já fizeram as participações, e aí nós temos as temáticas da extensão, né? Como é que o tópico que você escolheu pode ser desenvolvido com atividade de relevância à comunidade escolar? Então, era essa a proposta. É uma proposta que nós trazemos como reflexão para ser desenvolvida aí, para que fosse desenvolvida e como eu falei em todas as outras aulas, mesmo que já tenha feito, vamos refletir novamente, vamos pensar novamente. Não é ir lá apagar e tentar fazer de novo. Isso não vai ser possível. Mas é assim, o que que eu posso fazer melhor? O que é que eu fiz que o tutor já comentou, já me orientou, e eu posso fazer melhor, e eu posso ter uma contribuição melhor, para em outro momento, talvez até inserir isso numa determinada comunidade. Quero novamente agradecer a vocês, a nossa penúltima aula. Daqui a pouquinho nós nos encontramos novamente na unidade 4 para finalizar, né, a nossa disciplina. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.